Quantos quilômetros o seu veículo está fazendo por litro de combustível? Esse cálculo é simples e rápido de se fazer. Vamos mostrar também o consumo médio do Volkswagen Polo 1.6. Então, acompanhe aí e bora pro vídeo. Para fazer o cálculo é bem simples. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de anotar km final, km inicial, a quantidade de litros que eu tenho de combustível no tanque, ou que eu abasteci, eu posso esperar chegar na reserva e colocar o valor X. Gosto de anotar o valor que eu pago por litro e o posto e a data que eu abasteci. Dessa forma eu tenho praticamente todas as informações para fazer um controle de abastecimento mensal e saber o quanto que eu estou gastando de combustível. Exemplo, se eu tenho 4.000 km rodados no carro e eu rodei 150 km, eu tenho 4.150 km como quilometragem final. Eu vou pegar essa quilometragem final e vou diminuir pela inicial. Eu vou ter 150 km rodados. Se eu abasteci 15 litros de combustível e o meu combustível acabou, isso quer dizer que eu vou pegar 150, que foi a diferença entre final e inicial, e vou dividir pela quantidade de litros que eu abasteci. Se eu abasteci 15 litros, logo então eu tive um consumo de 10 km por litro com o meu carro. Aí vão entrar diversos fatores, por exemplo, se eu peguei mais estrada do que andei dentro da cidade, se eu tive que ficar em marcha reduzida por mais tempo, se eu usei um ar-condicionado, isso tudo influencia. Por que eu gosto de anotar o posto que eu abasteci? Porque às vezes você vai colocar uma quantidade determinada de litros. Abasteci 15 litros no meu carro, tive uma média de 10 a 11 km. No abastecimento seguinte, eu coloquei em outro posto de combustível, porém eu tive uma queda nisso, eu tive 9 a 9,5 por litro. Mas eu fiz o mesmo percurso, o mesmo trajeto, enfim. Algumas variações pequenas podem acontecer, vai depender muito do pé da pessoa. Se a pessoa tem um pé pesado, o carro vai consumir mais, com certeza. Mas se porventura a diferença for absurda e o seu modo de dirigir foi o mesmo, provavelmente o combustível que você colocou pode ser que não seja de qualidade. Já aconteceu comigo. O Volkswagen Polo, ele tem uma média, isso estipulado pela Volkswagen, entre 8 a 9 km por litro. É um carro que sim, pelo motor que tem, consome bastante combustível. Eu já cheguei a fazer o cálculo de 10 km por litro. 10 km por litro. E também já cheguei no cálculo de 7,29 km por litro. Isso é absurdo, né? Porém, foi um mês que eu testei o consumo e desempenho do carro. Foi um mês que eu acelerei mais o carro. Foi onde eu utilizei mais o ar-condicionado para testar e ver como que funcionava o ar-condicionado. Então, eu dirigi de uma maneira, como que eu posso dizer, em que o consumo foi muito grande. Eu deveria ter conduzido o carro de uma maneira mais tranquila. Nos últimos períodos, o Polo está fazendo em média entre, vamos colocar aí, 8,5, 9 até 9,7, forçando um pouquinho 10, mas dificilmente chega a 10. Então esse é o real consumo do Polo. Motor 1.6 MI, código EA111, é o mesmo de alguns modelos do Golf, Fox, CrossFox, Gol, mesmo modelo de motor. Você viu lá o código EA111, mesmo motor. Alguns carros como o CrossFox, né, reza a lenda, eu não posso dizer com propriedade porque eu não tenho e não fiz o teste. Dizem que por ser um carro mais pesado, o consumo é um pouco maior. Acredito que não seja tão diferente. Alguns carros possuem um controle, um computador de bordo, que te diz a quilometragem. Outros possuem também um marcador desse km final e inicial. Você zera, o Polo tem isso, você vai zerar. E ele vai mostrar o quanto você está rodando com o carro. Então, foi quando chegar ali, 150, acabou aquele combustível, né? Como exemplo, acabou aquele combustível, é só pegar ele e dividir pela quantidade de litros que eu abasteci. Porém, se você tem um carro mais antigo, que tem um painel analógico,
não tem esse monte de tecnologia que faz o controle de combustível para você, hoje você já sabe como fazer esse cálculo. É importante nós termos esse controle de gasto, do quanto a gente está gastando de combustível, até mesmo para a gente escolher qual carro que a gente vai comprar, vai trocar de carro. De repente a pessoa tem um carro econômico que está acostumada a fazer de 13 a 14 km com litro, e você vai para um carro que faz 9, 8 km com litro. Essa diferença é absurda. Você vai parar para abastecer, quando você for ver no final do mês, você vai ver, caramba, olha quanto eu gastei de combustível. Isso porque de repente você não pesquisou antes de comprar o veículo, ou não sabe fazer esse cálculo de consumo. Viu como é super simples fazer o cálculo de consumo de combustível do veículo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, faça seu comentário, tira suas dúvidas, pode colocar lá que eu vou responder. Forte abraço e até o próximo vídeo.